Olá, amigos. Este é o quadro A Vida em Pauta. Hoje vamos falar um pouco sobre lucros. Quais são os verdadeiros lucros? Você já parou para pensar nisso? As questões monetárias que ganhamos, recursos, o salário, estes são os verdadeiros lucros? Os resultados, os dividendos dos investimentos que fazemos? Já parou para pensar nisso? São verdadeiros esses lucros? Se eles são verdadeiros, eles têm que ser permanentes. Os recursos materiais, os mais variados, nós vivemos atrás deles. Seriam eles os verdadeiros lucros? São necessários. Estamos no corpo físico, somos espíritos e estamos num corpo físico. O corpo tem necessidades materiais, então temos que atender às necessidades do corpo. Mas já pensamos um pouquinho se estamos dedicando o nosso tempo para as coisas permanentes ou para as coisas passageiras? As questões que nos focamos vão conosco após o túmulo ou ficam por aqui? Devemos nos perguntar, quais são os verdadeiros lucros? Jesus preocupou-se com isto. E nos seus ensinamentos, lá em Lucas 12, 20, ele questiona, e o que tens ajuntado, para quem será? Será que ele não estava nos convidando a refletirmos sobre no que estamos dedicando as nossas vidas? O que é verdadeiramente importante? O que é verdadeiramente necessário? Será que ele não está nos convidando a esta reflexão? E o que tens ajuntado, para quem será? Aquilo que acumulamos em nossas vidas nos segue para a eternidade ou fica por aqui? Eu creio que a pergunta que Jesus está fazendo é mais ou menos nesta direção. Aquilo que a gente está acumulando, dedicando o nosso tempo, vai conosco ou fica por aqui? Se fica por aqui, não nos pertence. Se fica por aqui, não são os verdadeiros lucros. São necessários, mas não são os verdadeiros lucros. Necessários temporariamente, enquanto estamos no corpo físico. Em todos os agrupamentos religiosos, em todos os agrupamentos humanos, aonde estivermos, palpita a preocupação em ganhar, pelo ganhar. Esta frase é uma frase de Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, no item número 56. Em todos os agrupamentos humanos, palpita a preocupação pelo ganhar, pelo lucro, pelo obter, pelo ter. É isso que Emmanuel está nos dizendo. Então, e este desejo de ter, de possuir, alcança as mais variadas criaturas, independente da classe social, independente da faixa etária, independente das condições aonde ela transite, no ambiente que ela transita, normalmente as maiores preocupações estão com os ganhos na questão material. Ganhar o máximo. Investir para ganhar o máximo, para termos um futuro. Será que os bens materiais estarão no nosso futuro? Primeiramente, nós não sabemos quanto tempo ficamos aqui. E partindo daqui, estes bens vão conosco? Por certo que não. Portanto, devemos buscar, com certeza, a nossa manutenção, atender às nossas necessidades materiais, termos a posse do necessário, como responde os Espíritos, a pergunta 922 de Allan Kardec, quando ele questiona sobre a felicidade no aspecto material. Mas devemos nos preocupar com outras questões. Por trás do sepulcro, nos fala Emmanuel, ponto de chegada de todos os que saíram do berço. A verdade aguarda o homem e interroga: que trouxeste? Olha que colocação magnífica de Emmanuel. Depois do sepulcro, que a todos nós irá atingir, nos interrogaremos nós mesmos, que trouxemos. Mas Emmanuel coloca num outro tempo verbal. Que trouxeste? Como se alguém estivesse se perguntando. Ou então que a sua própria consciência estivesse te perguntando: o que trouxeste? O que trouxeste na bagagem? O que teremos na nossa bagagem? É uma questão de extrema importância. Os bens materiais vão conosco? É certo que não. Alguns até usam a expressão simbólica que o caixão não tem gavetas. Não dá para. A gente pode até levar algumas coisinhas, um anel, uma joia ou coisa desse gênero, mas não terá utilidade
Nenhuma, porque isto só tem representatividade na vida física e o corpo físico será corroído pelos vermes. Portanto, o que levamos conosco são as nossas obras e receberemos de acordo com elas. As obras que praticamos na direção, nas nossas ações, na direção do bem. Jesus nos diz, a cada um segundo suas obras. Então receberemos de acordo com as nossas obras. Mas que obras? Claro, o lucro material já fica por aqui, já recebemos. Se investimos numa poupança, já temos os dividendos dessa poupança. Se investimos numa empresa, temos os dividendos da empresa. Mas isto não vai conosco. O que vai conosco são as nossas obras, de uma maneira geral, no bem ou no mal. É aquilo que produzirmos em relação a nós mesmos, em relação ao nosso próximo. A cada um segundo suas obras, de Jesus. Vamos colher de acordo com as nossas obras. E não são as nossas obras no sentido material. Não vamos colher de acordo com o tamanho do prédio que construímos, de acordo com a fazenda que conseguimos construir, de acordo com a boiada que está à nossa disposição aqui e aqui fica. Então, levamos conosco apenas aquilo que produzimos de bem e de mal. Por isso, em resposta à pergunta 780A do Livro dos Espíritos, se o progresso intelectual o progresso moral segue sempre o progresso intelectual, e os espíritos, quando Kardec formula essa pergunta, e os espíritos respondem que é sua consequência, então Kardec faz a pergunta 780, questionando como pode o progresso intelectual conduzir ao progresso moral, fazendo o homem compreender o bem e o mal, possa então discernir e fazer escolhas. É aquilo que ele produziu de bem e de mal é que o segue e que dará as consequências. Colheremos de acordo com o nosso plantio. Se plantamos frutos saborosos, colheremos frutos saborosos. Agora, se plantamos frutos amargos, vamos colher frutos amargos. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, quando Jesus nos questiona, e o que tens ajuntado para quem será? Por certo, não está falando dos bens materiais. Está falando dos valores da alma. Agora, que valores conquistamos? Se queremos uma vida saudável no nosso porvir, e falamos sobre o porvir no programa anterior, se queremos uma vida saudável no nosso porvir, devemos fazer melhores escolhas na nossa semeadura que temos plantado. Vamos colher no futuro. É da lei, é inevitável. Por isso Jesus nos pergunta, e o que tens ajuntado? Para quem será? Então, a reflexão de grande profundidade que devemos fazer. Que estamos fazendo da nossa vida? Como estamos aproveitando a oportunidade e o tempo que o Criador nos concedeu de estarmos encarnados na Terra? Com a finalidade de desenvolvermos os sentimentos, desenvolvermos os valores, enfim, com a finalidade de aprendermos a amar. E o Criador não nos abandonou. Em todos os tempos da humanidade, foi mandando os emissários para nos trazer as lições necessárias para isso. Mas as lições definitivas estão no Evangelho de Jesus. E neste Evangelho, ele não atribui o reino dos céus a uma instituição ou uma linha de pensamento religioso. Ele atribui a prática do amor. A prática do amor chamamos de caridade. Allan Kardec, entendendo isso, coloca no Evangelho segundo o Espiritismo explicações sobre a caridade e intitula este capítulo como Fora da caridade não há salvação. Ele conclui pelos ensinamentos de Jesus que o único caminho para o reino dos céus é a prática do amor, que chamamos de caridade. Quando Jesus questiona e separa ovelhas de cabritos e coloca as ovelhas à direita, porque quando tive fome, doente, preso, o que é dar de comer, de beber, abrigar, matar a sede de quem está sedento, visitar quem está doente ou preso, senão a caridade? É o único recurso que levamos conosco para nos aproximarmos da casa do Pai, quais filhos pródigos que somos. Desafia alguém a encontrar outro caminho no Evangelho de Jesus que não seja a prática da lei do amor na forma da caridade. E caridade fazemos o próximo. Por isso, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Essa é a proposta final do Cristo. Portanto, a caridade é a chave que estamos
juntando? Para quem será? Que estáis acumulando? Para quem será? Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples.